Bem-vindos à parte 2 do exemplo usando um copo e uma garrafa d'água para explicar-vos um bocadinho sobre fluxo de caixa, investimentos e renda passiva. E no vídeo anterior nós falamos um bocadinho sobre como é que nós temos que aumentar o nosso fluxo no topo do copo e limitar a saída na base. Entretanto, eu finalizei o livro falando um bocadinho sobre a tal reserva de emergência. E o que nós temos que fazer é, ao longo da nossa vida, ao longo do mês, o que acontece é o seguinte: nós temos uma entrada, que é o nosso salário, o dinheiro dos nossos negócios, etc. Mas, como já falamos, no final do dia, nós temos sempre algum tipo de custo, que é o nosso custo de vida e o custo de vida da nossa família. E eis o que acontece se nós deixarmos de meter dinheiro no topo. Eventualmente, o copo fica vazio. Porém, todos vocês sabem que é obrigatório ter algum tipo de reserva. E nós, para termos uma reserva, temos que fazer a tal, dita, famosa poupança, que muitos de nós temos problemas em fazer. E eis o motivo. Para se fazer uma poupança, o que nós achamos que devemos fazer é: eu vou ganhar o meu dinheiro e depois o que sobrar no final do mês eu vou meter numa conta à parte. Mas olhem o que é que acontece. Não sobra nada no final do mês. Vocês acham que vai sobrar. E mesmo que sobrasse, o que é que ia acontecer? Vocês iam arranjar uma maneira de gastar esse dinheiro. Com mais um restaurante, com mais uma saída, iam pedir sushi, iam fazer uma viagem, iam mimar-se. É o que acontece. Se sobrar dinheiro no final do mês, nós acabamos por nos mimar porque nós merecemos. Não é verdade. Entretanto, não entrem em pânico porque eu trago o antídoto para esse mal. Esse mal chama-se Lei de Parkinson, que basicamente quer dizer que o ser humano vai acabar por usar todo o recurso que ele tem à sua disposição. E a melhor maneira de combatermos isso e garantirmos que temos uma poupança contínua e consistente é: assim que entrar o dinheiro no princípio do mês, eu não vou esperar ele acabar. Assim que entra o dinheiro, eu já vou guardar na minha reserva. E vejam o que acontece. Mesmo que eu tenha algum dinheiro a sair, eu meto um bocadinho na minha reserva e deixo ele terminar até o mês correr. E pode não ter sobrado muito, mas sobrou um bocadinho. E se eu fizer isso de maneira consistente, mês após mês, metendo quantidades iguais todos os meses, eventualmente o copo começa a ficar cheio. Existe uma coisa muito interessante. A principal diferença entre esses dois copos é que este tem um buraco no fundo, mas este não. Todo o dinheiro que eu meto nessa conta permanece lá e deve permanecer lá. A menos que exista, obviamente, como diz a palavra, uma emergência. Algo que não estava previsto, algum custo de saúde ou alguma coisa que eu não tinha previsto e eu preciso mesmo usar esse dinheiro que está na reserva. De outro modo, eu não mexo aqui, porque o custo de vida deve ser sediado por esta conta corrente que já tem o seu buraco no fundo. É que ele é feito para acumular riqueza, não para gastos, não para mediar quanto sai na base, nada disso. Ele foi feito para acumular água e ponto parágrafo final. Porém, como todos vocês já devem saber, dinheiro parado é dinheiro desvalorizado por causa do grande mal que nós já conhecemos chamado inflação. Então existe uma coisa que nós devemos fazer: sair do estágio poupador para o estágio investidor. E eis o que acontece quando eu começo a investir. Após algum tempo de acumular essa poupança consistentemente, eventualmente ela fica assim, cheíssima. E aí nós temos o que é chamado de reserva de emergência para 6 meses ou, o aconselhável, 12 meses de vida. O que quer dizer que eu tenho 6 meses ou 12 meses com o pior dos casos, sem ter qualquer pingo de kwanza, dólar ou euro, entrar no meu bolso e ainda assim eu consigo manter o meu estilo de vida por esses 6 ou 12 meses que a reserva irá aguentar. Eventualmente, nós tiramos tanto dinheiro na nossa reserva que vamos começar a ter uma outra reserva chamada reserva de oportunidade. E aqui sim, eu vou usar desta água para meter num outro copo chamado investimentos. A principal diferença entre qualquer tipo de reserva, seja de oportunidade, emergência ou o que for, e o copo de investimentos é que acontece isto aqui. Ele começa também a transbordar, mas dessa vez não transborda para fora, transborda para dentro. E o mais interessante de tudo, para toda vez que eu meto um bocado de dinheiro nesse copo, o banco, o governo, uma empresa, a bolsa, também mete o seu bocado, que não sai do meu bolso. E a isso nós chamamos dividendos ou rendimento. O que é exatamente o que nós queremos quando começamos a investir o nosso dinheiro? É garantir que o dinheiro que estava parado comece a trabalhar por si mesmo para garantir que mais dinheiro ainda entre para o nosso bolso. Ou seja, além do salário, além do dinheiro que vem do negócio, eu tenho ainda um dinheiro que vem do próprio dinheiro que eu gerei, que é juntado com outro dinheiro, seja do banco, do negócio, seja de títulos de tesouro, o que for. Qualquer tipo de investimento que gera algum tipo de renda de volta, seja renda fixa ou renda variável, acaba por adicionar no meu copo de volta. Porém, existe ainda uma maneira pelo qual nós podemos ainda ganhar mais vantagem com essa situação. É garantindo que a água que sai desse copo é usada de volta para preencher o copo de novo. E é isto, meus queridos investidores, nós chamamos de
juros compostos, quando o dividendo de um certo investimento é reinvestido no mesmo investimento de volta. E agora sim, só vos falta um último conceito para vocês conseguirem dominar essa analogia e explicarem de maneira simples, até para uma criança de 5 anos. Vocês repararam que nós fizemos 2 furos que representam o nosso custo de vida, ou o custo de vida da nossa família, e um outro na lateral do copo que representa os dividendos ou os ganhos de volta que nós teremos de qualquer investimento. A melhor maneira de vocês explicarem o conceito de liberdade financeira é da seguinte maneira. Assim que nós conseguirmos, com todos os nossos investimentos, garantir que a água que sai por esse orifício do copo dos investimentos, o orifício lateral, é superior à água que sai na base do copo, que representa o nosso custo de vida, aí nós temos o que é chamado então de liberdade financeira. Ou seja, imaginem que com todos os investimentos que nós fizemos, seja inclusive até com o retorno de uma casa que nós tenhamos arrendada ou um carro que nós tenhamos posto em qualquer plataforma de aluguer de carros e os dividendos que tenhamos na bolsa, juntando tudo isso, digamos nós fazemos cerca de 500 mil kwanzas todos os meses. E, de alguma maneira, mesmo com toda essa inflação, o nosso furo, o nosso orifício na base do nosso copo representa apenas 400 mil kwanzas todos os meses. Ou seja, custa-me 400 mil kwanzas mensais para viver e eu tenho de renda passiva, sem ter que trabalhar ativamente em alguma coisa, gastando o meu tempo e energia, eu tenho 500 mil kwanzas a entrarem para o meu bolso todos os meses. Quer dizer que no final do mês, no meu copo, vão sobrar 100 mil kwanzas. E é isso, meus queridos investidores, nós chamamos de liberdade financeira. Não ter que trabalhar ativamente em qualquer trabalho, qualquer escritório, para garantir que todos os meses eu consiga pagar todas as minhas contas e manter o meu estilo de vida. E assim foi. Espero que vocês tenham ficado completamente esclarecidos agora com esse exemplo usando 4 copos de água e uma garrafa. Comentem se tiverem gostado do vídeo e quais outras analogias vocês gostariam que nós vos trouxéssemos para ficar elucidado o que é que vocês podem aprender sobre as bases e os pilares financeiros para se tornarem melhores investidores quando chegar à altura e se sentirem preparados para finalmente mergulharem na nossa bolsa de valores. Portanto, já sabem, cuidem-se, um por todos, todos por Angola e não se esqueçam, o país tem rumo.